Zaqueu é um personagem bíblico que aparece no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Ele é descrito como um chefe dos publicanos, cobradores de impostos, e é conhecido por sua estatura baixa e pela história de sua transformação espiritual após encontrar Jesus em Jericó. E sua história é significativa por abordar temas como a redenção, o perdão e a transformação pessoal. Naquele tempo, os coletores de impostos eram geralmente odiados pelo povo judeu, pois eram vistos como traidores que trabalhavam para o Império Romano e muitas vezes se envolviam em práticas corruptas. Zaqueu, que aparentemente tinha tudo, mas que estava incompleto por dentro. A inclusão de sua riqueza e posição como chefe dos publicanos nos dá um vislumbre de sua realidade social. Ele era um homem de destaque, mas também carregava o peso de ser o representante dos odiados coletores de impostos romanos. Zaqueu, em seu coração, ansiava por algo mais significativo do que a riqueza e a posição podiam proporcionar. A vida mundana e pecaminosa que ele levava como publicano era insatisfatória, e ele se via em uma busca constante por algo que pudesse preencher o vazio espiritual em sua alma. Sua tarefa consistia em coletar impostos dos judeus em nome do Império Romano, que usava esses recursos para sustentar sua expansão militar e estilo de vida. Contudo, os judeus viam essa cobrança como um lembrete constante de sua subjugação. Como chefe dos publicanos em Jericó, uma cidade próspera e estratégica para o comércio, Zaqueu tinha a liberdade de explorar seu povo, tornando-se odiado e desprezado por seus compatriotas, que o viam como um traidor e pecador. Sua posição não apenas representava a corrupção, mas também simbolizava a traição a Deus e ao povo judeu. Apesar de sua fortuna, Zaqueu vivia isolado e sem paz, alvo de desprezo social e considerado por muitos judeus como irredimível, alguém que teria perdido a chance de ser aceito por Deus devido à sua aliança com o opressor romano. No entanto, o que torna a história de Zaqueu verdadeiramente cativante é que, apesar de sua posição social e de sua riqueza, ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para encontrar uma resposta para sua busca espiritual. Zaqueu ouve rumores de que Jesus está passando por Jericó e, movido pela curiosidade e esperança, ele corre pelas ruas para ver Jesus, mas devido à sua baixa estatura, não consegue enxergar nada. A movimentação nas ruas aumentava. Pessoas de todas as partes de Jericó corriam para ver Jesus, que se aproximava acompanhado de seus discípulos. Zaqueu tentava enxergar por entre a multidão, mas logo percebeu um problema. Sua baixa estatura o impedia de ver qualquer coisa além das cabeças à sua frente. Ele decide subir em uma árvore para ter uma visão melhor, enquanto a multidão se reúne ao redor de Jesus. Ao passar pela árvore, Jesus para embaixo da árvore e olha diretamente para Zaqueu. Com um sorriso acolhedor, Jesus chama Zaqueu pelo nome e diz que deseja ficar em sua casa. A multidão murmura em desaprovação, questionando por que Jesus escolheria se associar a um coletor de impostos. Esse convite foi surpreendente e mostrou a intenção de Jesus de alcançar e transformar aqueles que eram considerados perdidos e pecadores. A história de Zaqueu é frequentemente citada como um exemplo poderoso de redenção e transformação. Mostra que ninguém está além do alcance do amor e do perdão de Deus. A casa de Zaqueu era uma das mais luxuosas de Jericó. Tapetes finos cobriam o chão, mesas adornadas exibiam taças de prata e o aroma de especiarias preenchia o ambiente. Mas naquela noite, nada disso importava para ele. O que realmente importava era o homem sentado à sua mesa, Jesus. A presença do Mestre enchia o lugar com uma paz indescritível. Os discípulos conversavam e Zaqueu escutava atentamente cada palavra de Jesus. Ele nunca havia se sentido assim antes.
Havia algo na maneira como Jesus falava, no olhar cheio de compaixão, na serenidade de sua voz. Pela primeira vez em muito tempo, Zaqueu sentia-se visto de verdade, não como um publicano, um homem rico ou um pecador, mas como alguém digno de amor e transformação. Do lado de fora, a multidão murmurava. Pessoas espiavam pelas janelas indignadas. Como Jesus pode se misturar com um homem como ele? A crítica dos religiosos era intensa, mas Jesus parecia alheio a isso. Ele estava ali por um motivo maior. O silêncio na mesa foi quebrado por Zaqueu, que, tomado por uma emoção avassaladora, se levantou. Seu coração batia acelerado e as palavras saíram com firmeza e convicção. Tocado pela presença e palavras de Jesus, decide publicamente mudar sua vida. Ele se levanta e declara que dará metade de seus bens aos pobres e devolverá 4 vezes mais a quem ele tenha defraudado. A decisão de Jesus de visitar a casa de Zaqueu, apesar da desaprovação da multidão, sublinha a mensagem de que o reino de Deus é inclusivo e aberto a todos, independentemente do passado ou da reputação. A promessa de Zaqueu de restituir o que havia tomado de forma injusta reflete um compromisso com a justiça e a reparação, valores centrais na fé cristã. A notícia da transformação de Zaqueu se espalha rapidamente. A mudança de Zaqueu representa como o encontro com o amor divino pode transformar uma pessoa, levando-a a agir com justiça e generosidade. Zaqueu é uma figura que nos lembra que a verdadeira mudança começa no coração e se manifesta em ações concretas. A sua história continua a inspirar aqueles que buscam uma vida de integridade e serviço ao próximo. Zaqueu foi transformado por seu encontro com Jesus e ele encontrou um novo propósito para viver. Agora era chamado de Filho de Abraão, o que significa que agora ele fazia parte do povo de Deus, que é chamado para abençoar os outros. Ele deixou de ser um cobrador de impostos excluído e odiado, para um membro bem-vindo na família de Abraão. O exemplo de Zaqueu nos ensina que a busca espiritual não é restrita a ninguém. Não importa quão alto ou baixo você esteja na escada social, a busca por Deus e por respostas espirituais é um anseio universal que pode afetar todas as camadas da sociedade. Zaqueu nos lembra que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está acessível a todos, independentemente de seu passado ou posição social. Se você gostou dessa história e quer conhecer outras histórias inspiradoras da Bíblia, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus.